Bom, o dilema entre a carreira profissional e a maternidade acompanha milhares de mulheres. E muitas vezes a decisão em ter um filho vai sendo adiada. E quando chega a hora, os problemas físicos, as limitações físicas podem ser um impedimento. Felizmente a ciência avançou. E agora nós vamos falar sobre esse assunto com uma ginecologista, mestre em clínica médica, doutora em patologia doutora em patologia e professora de bioética do pós-graduação de medicina da PUC, coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da PUC e diretora do Fertilitar, Centro de Medicina Reprodutiva. Boa noite, doutora Maria Ângela Badalotti, seja bem-vinda ao Cidadania. Boa noite, muito obrigada. Já vi que a sua pesquisa é bem intensa, né? Com todos esses títulos, com todas, assim, essas tarefas. Desde quando que a senhora vem estudando essa questão especificamente? Eu me dedico já a um olhar sobre a fertilidade, sobre a infertilidade, desde a saída da residência. E eu já fiz praticamente bodas de prata. Ai, então tem mais de 20 anos de olhar sobre esse assunto. Evoluiu muito a ciência, as pesquisas nessa área, nesses últimos anos, essas duas décadas? Muito. Eu acho que dentro da medicina, a área da reprodução é uma das áreas que teve um crescimento fantástico, coisas inimagináveis. Poucos anos atrás, se a gente contar 10, 20 anos dentro da história da medicina, do evoluir da humanidade, é nada. E a gente teve nesse tempo conquistas que, quando eu me formei, ou anos depois, jamais poderia imaginar que se chegasse até aí. Início dos anos 80, final dos anos 70, se uma mulher resolvesse engravidar após os 40, era um risco certo. Tu sabe que eu terminei a faculdade em 82. Naquela época, a gravidez depois dos 35 já era vista como uma coisa temerária. A mulher era considerada uma gestante idosa, que hoje não passaria de uma expressão de mau gosto. Claro. Vai ver como as coisas evoluíram porque a ciência permitiu essa evolução e evoluíram principalmente pelo novo papel que a mulher passou a desempenhar dentro da sociedade, enfim, desse novo relacionamento familiar. Então são coisas que andam paralelo, ainda que a gente não tenha conseguido driblar totalmente essa questão da idade, mas evoluímos muito. Por quê? O que dificulta, assim, na idade? Vamos falar um pouco, assim, abrir um pouco esse assunto, né? O que a idade acarreta para uma gravidez, assim, mais tardia? A questão é que, à medida que os anos passam, e isso começa a contar a partir dos 35 anos para a mulher, e hoje isso por um primeiro filho? Para a gravidez em geral. Quando é o primeiro filho, essa mulher ainda não engravidou, ela não se sabe se esse casal é fértil ou não, então por isso que tem um peso maior nesse primeiro filho. Quando já tem um filho, bom, sempre é mais fácil, né? Mas a idade tem peso também, independente de ser o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, a partir dos 35 anos para a mulher, e hoje se sabe que o homem também não passa incólume a questão da idade, que sempre foi algo deixado de lado, que se considerava que a fertilidade masculina fosse infinita, mas a mulher tem uma perda muito maior, e a partir dos 35 anos, então, a fertilidade feminina começa a diminuir, mais ou menos na ordem de 3% ao ano. A partir dos 37 anos ela começa a cair mais, e a partir dos 40 realmente a perda de fertilidade é um baque importante. Isso em que percentuais, assim? Isso é importante. Se a gente puder, colocando isso em números, em média, um casal tem de 16 a 20% de chance de engravidar a cada mês, em média. Se a gente pegar uma mulher de 25 e 30 anos, ela tem seus 20% de chance de engravidar. Ou seja, 5 mulheres, né? Se eu tenho 5 mulheres, a cada mês uma vai engravidar. Quando a gente chega aos 40, a chance mensal de engravidar é de 5%. De cada 20 mulheres, uma vai engravidar. E isso só pelo passar do tempo. Por quê? Por causa dos óvulos. Claro. Porque as mulheres estão deixando para engravidar um pouco mais tarde, né? Pelo papel, esse novo papel social, né? Então, existe um interesse
na carreira, vem a graduação, vem a pós-graduação, vem a inserção no mundo profissional. Hoje os próprios relacionamentos estão se estabelecendo mais tardiamente. Então o amadurecimento dos relacionamentos está se dando mais tarde. A gente vê pelos filhos dos amigos, né, que estão com 25, 26 anos, estão em casa. Eles estão demorando muito mais para sair de casa. E os casais, quando se constituem como tal, também primeiro, muitos buscam uma solidez financeira, ou pelo menos uma boa base financeira antes de partir para a busca dos filhos. E isso é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial, tanto que existe em alguns lugares como a Europa, preocupação grande de serem feitas campanhas de esclarecimento populacional bem marcadas, orientando, porque muita gente não sabe que isso é um fato verdadeiro. E muita gente acha que isso não é importante. Se eu quiser não der certo, eu vou lá e faço uma fertilização in vitro e está tudo garantido. E isso não é bem assim, ainda que se tenha evoluído muito, vou repetir isso sempre. Isso continua sendo uma barreira. Então, e por isso que eu acho isso super importante, é essa informação, é essa consciência que a gente pode passar para as pessoas. Que eu digo que a gente recebe a mensagem truncada hoje. Existe um estímulo bárbaro, né, para o desenvolvimento profissional, crescimento profissional, estabilização financeira, para depois se concluir a constituição familiar com filhos. Sem que haja informação ao mesmo tempo de que se deixar passar muito tempo, isso pode ser mais difícil. E a mulher ainda carrega um pouco esse peso? Eu acho, psicologicamente, assim, isso até afeta, a mulher ainda carrega um pouco mais? Eu acho que hoje, menos do que já foi, eu acho que a maternidade já vê um período de obrigatoriedade. Isso. Eu acho que hoje ela já está muito mais no terreno da opção mesmo, né, eu acho que já não existe mais a obrigação e sim muito a opção, mas o que às vezes a gente vê é uma surpresa muito grande com a colocação, por exemplo, desses números que eu te coloquei agora, que não existe uma consciência de que isso seja real. Quando as mulheres procuram, assim, no caso a clínica, elas são mulheres que normalmente desejariam ter um filho, ou o momento propiciou e esse momento só veio mais tardiamente, assim, como é que tu notas? O que ocorre mais? Que existia um plano. Já estava no inconsciente dela que um dia ela seria mãe. Que existia um plano de maternidade, que foi colocado naquele momento. Algumas já por dificuldade prévia, então isso se arrasta por anos, e outras não, porque realmente o momento designado para a gravidez era esse mesmo. Claro, porque às vezes a gente pensa assim, mulheres que não pensam em ser mãe, mas, sei lá, depois dos 35, 40 anos, tem uma relação mais estável, está com uma vida mais tranquila, consegue ter essa qualidade, aí pensa no filho. E aí é que começa a vir esses impedimentos. E aí às vezes vem, se eu tivesse tentado lá atrás, por que eu não tentei antes e agora estou com dificuldade? Quais são os principais problemas que aparecem nesta fase, doutora? A grande questão da idade em si é que nós nascemos com os óvulos, né? E os óvulos vão envelhecendo conosco. E à medida que esses óvulos vão envelhecendo, entre aspas, eles têm mais dificuldade de serem fertilizados, né, do espermatozoide conseguir fertilizá-los, e eles têm uma aptidão menor de produzir embriões viáveis. Então, essa é a grande questão. Risco de problemas de saúde a criança, isso ainda existe? Existe um aumento do risco de alterações cromossômicas, genéticas, exatamente por essa questão do envelhecimento do óvulo. O que hoje mudou drasticamente era a atitude que se tinha em relação à mãe, era o medo, né, da maternidade, depois dos 35, depois dos 40, não pode, porque isso é risco de vida para a mulher. Hoje o que se conta mesmo é que a mulher se mantenha saudável, que tenha hábitos de vida adequados e que chegue a idade que for saudável, é isso que vai interessar no segmento dessa gravidez. Então, a gravidez aos 40 é uma gravidez de risco, se o estado de saúde prévio for adequado e se um pré-natal for feito também adequadamente, que risco? Mas é uma gravidez acompanhada, ela deve ser sempre bem acompanhada. Qualquer gravidez deve ser sempre acompanhada, né? Os obstetras que dizem que preferem atender uma mulher com mais de 40 que faça um pré-natal adequado do que alguém com 18 ou 20 com pré-natal inadequado. É verdade. É melhor até a paciente com mais idade que faça o pré-natal
E pacientes com mais idade já chegam também, já tiveram outros problemas, já apresentam assim outros problemas, não sei, mas assim, o que falam, eu estou falando como leiga sempre, mas problemas com o útero, Quanto mais passa o tempo, mais chance a gente tem de apresentar algumas doenças. Por exemplo, doenças, miomas, por exemplo, que é um achado tão comum em mulheres e que passa a ser mais comum à medida que o tempo vai passando. Endometriose. Endometriose são as duas grandes causas que aumentam a chance de ocorrência com o passar da idade. Das mulheres que nunca tiveram filhos. E endometriose. Ou que tiveram poucos filhos, né? Principalmente das que não tiveram filhos. Então eu tenho, além da situação da idade em si, mais dificuldade por essas coisas que vão ocorrendo ao longo do caminho do que se eu pegasse essa história aqui. Mas aqui pode não ser o momento de ter filhos, assim, mais adiante. E tem também aquelas que têm muito claro, muito desejo de ser mãe completa, explicitado, mas não tem o parceiro nesse momento. Quer dizer, o casal ainda não se constituiu. E nisso também que a ciência nos trouxe um avanço, né, na possibilidade, pelo menos, da chance, da tentativa de poder preservar a fertilidade, se esse relacionamento se concretizar mais adiante, congelando óvulos, por exemplo. Que era algo... que eu ia perguntar agora, que esse é o diferencial, digamos assim, de um avanço desses últimos anos. Esse é um avanço... Desde quando tem essa possibilidade? Óvulos, a gente congela Aqui em Porto Alegre, aqui no sul. A primeira criança nascida no Brasil, que é daqui, tem hoje 6 anos. Mas aí fertilização in vitro? Não, de óvulo congelado. De óvulo congelado. Quanto tempo que ficou congelado? Esse óvulo ficou congelado uns 2 anos. Olha só. E porque tu sabes que a gente congela espermatozoide desde antes da Segunda Guerra Mundial. O espermatozoide. Embriões se congela desde a década de 80. A Louise Brown, que é a primeira criança de fertilização in vitro, nasceu em 78, que foi o grande divisor de águas dessa história toda. Né? Se aprendeu a congelar embriões rapidamente e o óvulo, por questões técnicas, porque é uma célula muito grande. Ela é muito difícil de ser congelada porque ela sofria dano no congelamento. E esse óvulo perdia a viabilidade. Então é uma história extremamente recente, dentro mesmo desse mundo de desenvolvimento imenso, a possibilidade de congelamento de óvulo, e com isso se abriu um novo leque de possibilidades. E já se sabe por quanto tempo que o óvulo não pode tem limite de tempo. Igual o esperma também não tem? Não tem limite de tempo, como o embrião também não tem. A gente sabe que o dano à célula pode ocorrer ou pelo congelamento ou o descongelamento em si, mas que o tempo de congelamento não tem interferência sobre dano a nenhuma dessas... E nem a idade da mulher interfere, ou quanto mais jovem ela congelar, melhor ou isso não influi? Sempre quanto mais jovem, o potencial de fertilidade é maior. Isso vale também para o óvulo que será congelado. Vai ser mais jovem. Então é um óvulo que vai ter um potencial maior. Se eu congelar um óvulo de uma mulher de 35, é um óvulo que tem um potencial maior do que um óvulo de uma mulher com 40. Por isso que hoje, então, as mulheres quando estão chegando aos 35, 36, 37, não têm uma união ainda constituída e têm esse sonho muito claro, estão procurando congelamento de óvulos para preservar a fertilidade. E depois, assim, como é que funciona numa gravidez? Até que idade aí uma mulher pode ser fertilizada in vitro com uma situação segura? A limitação da fertilização a questão é o óvulo. O útero é muito mais tranquilo de ser manejado, né, como berço desse bebê. Então, o limite de idade acaba sendo uma questão de bom senso, como digo eu. A gente vai até os 50 anos. Não que isso seja um limite biológico. Mesmo que a menopausa já tenha se estabelecido, se eu tenho esse óvulo congelado, esse óvulo... Tem a menopausa, que é um fator aí importante. Isso, mas suponha que a menopausa aconteceu aos 42, aos 44 essa mulher resolveu engravidar e ela tem um óvulo congelado, tem óvulos congelados. Esse óvulo vai ser fertilizado com o espermatozoide do marido, e esse útero, mesmo na pós-menopausa, é preparado para receber esses embriões. Nossa, mas e no corpo não muda completamente a questão hormonal dela? Porque a gente